capítulo número 11, verso de número 8. Nós falamos a sexta e continuaremos aqui, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber para onde ir. Isso aqui é muito louco, né? Esse texto é muito louco. Cara, existem textos na Bíblia que eles não têm razão. O próprio texto não tem razão. Se você for aplicar, tipo, uma interpretação gramatical, ele não tem razão. O próprio texto aqui falando de fé, ele já fica sem razão. E se você não for interpretar ele de uma maneira filosófica, já não fica fácil. E mesmo de uma maneira filosófica, ainda fica sem não dá para entender isso aqui. Tem que ser só pela fé para entender. Por isso que a Bíblia, que não é, se você não colocar a lente do Espírito Santo para ler ela, você só vai ler um livro. Muito lá, um livro histórico com alguns bons conselhos. Agora, se você colocar a lente do Espírito, o negócio fica louco. Porque, presta atenção. Abraão é chamado a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Eu dou risada, cara, é um negócio muito sem noção. Imagina eu chego assim e digo, não, ó, vou te dar um lugar por herança, vai. Aí você obedece e vai, sem saber para onde. Qual é a lógica disso? Isso é ilógico. Isso não tem sentido. Você consegue entender? Esse texto não tem sentido. Não tem sentido para homens naturais. Mas para homens que creem na voz do vento, sabem que eu não preciso ver para crer. Sabe que eu não preciso saber que há coisas construídas para existir, porque o próprio vento que chamou trará a existência e irá concluir os projetos, porque ele é o próprio Deus. E quando eu digo vento, é porque em João 3, Jesus falando com Nicodemos diz que quem é nascido do Espírito e não da carne, ele faz isso. Jesus diz, quem é nascido do Espírito é como o vento, sopra para onde quer, ouve-se sua voz, não se sabe. É o que o texto está dizendo, não se sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. O Espírito Santo te mostra algo, te leva para um lugar que muitas das vezes você não sabe. Você obedece sem saber. Isso é a vida da fé. E convenhamos, só quem vive isso aqui entende esse texto. Só quem aqui já se moveu sem saber, sabendo, é que vai entender. Pastor, como que eu me movo sem saber, sabendo? Bom, só quem se moveu sem saber, sabendo, é que vai entender o que eu estou falando e o que eu estou lendo. Porque não tem como explicar. Não tem como explicar filosoficamente, não tem como explicar gramaticalmente, só provando e vendo. Porém, a maioria de vocês, em algum momento, já teve que obedecer a algo ilógico de Deus, algo sem noção, e você pagou para ver, e você foi, e você não entendia, você não sabia, e você foi mesmo assim, de repente, tcharam, você entendeu tudo. Até para pregar é confuso isso. Não é uma pregação lógica, é uma pregação ilógica. É um pensamento ilógico. Ir para onde eu não sei. Para colher aquilo que eu nunca vi. E experimentar aquilo que nem sabia ser possível. Isso é demais, cara. Só que quando você experimenta daquilo que ninguém nunca experimentou, você vai dizer, valeu a pena. Acreditar e confiar naquilo que nem sabia ser possível. E era tão... Agora, você pode me perguntar, pastor, isso que você está falando está uma bagunça. E, de fato, é uma bagunça. Porque só de você ouvir uma pessoa que diz que ouve o vento, lembra do Buckminster? Né? O Buckminster é
da Era do Gelo. Era do Gelo 3, eu acho, tem o Buck misto. Aquele bichinho lá é o meu bichinho favorito. Eu amo quando o Espírito Santo fala comigo através dos filmes. Eu estou assistindo aquele filme e Deus me disse, aí eu sei, aí quem o Buck? O Buck fala uma coisa num dos filmes muito interessante, porque ele conhece um mundo que ninguém conhece. E ele é um aventureiro de um mundo que para os outros nem existiam. Para os outros, aquele mundo era irreal, era ilógico, mas para ele era natural, porque ele vivia ali. E é interessante que o cara fala para ele, Buck, o que você está fazendo? Ele fala, estou falando com o vento. Aí o cara fala assim, e o que o vento está falando? Ele fala, não sei, eu não falo ventanês. Só que como que ele está falando com o vento se ele não fala ventanês e ele obedece o vento? Cara, aquilo ali, quando ele falou aquilo ali, eu disse, isso aí é fé. Você não entende, você fala com algo que você não compreende, mas você faz. E é tão engraçado que os conselhos do Buck são os melhores. Ele diz, olha, vou te dar 3 conselhos. Obedeça o Buck. Ande em bando. E se peidar, vai para o final da fila. São os 3 conselhos do Buck. E parece bobeira, mas são os 3 conselhos para você viver uma vida espiritual sadia. Obedeça a voz, sem compreender. Ande sempre com o corpo de Cristo, junto, em unidade, sozinho você vai morrer. Ande junto. E terceiro, quem peida, quem faz arte, vai para o final da fila, mas anda junto do mesmo jeito. Então, aquele desenho é demais, porque uma pessoa que caminha num lugar desconhecido, ele pode te ensinar. Sabe por que você me ouve? Não é porque eu sou bom, é porque às vezes eu só caminhei em lugares que você está descobrindo agora. Então, eu só sou um guia, eu só sou o Buck misto. Só falo, eu ouvi a voz do vento. Pastor, como é que faz isso? Cara, espera aí que eu vou falar com o vento. E como que ele fala? Não sei. Ai, meu Deus, essa live está muito maluca. Mas deve ter alguém que está entendendo alguma coisa. Então... Pastor, a nossa história foi mais ou menos isso mesmo. Deus disse, eu vou te levar vou te arrancar daqui, na época do Ceará. E a gente não sabia para onde. Aí depois ele disse, vou te levar, vou abrir uma janela de tempo, vou te levar para outro lugar e vou mudar o teu nome. E aí, aqui tem um fuso horário, né? Ele abriu uma janela de tempo, trouxe para cá, quando chegou aqui, mudou o meu nome. Lá só me chamava de Ildevaldo, aqui todo mundo só me conhece por José. E ele cumpriu tudo assim, a gente veio sem conhecer, trouxe todo mundo e uma benção. Deu tudo certo. Agora, pergunta para você, se quando Deus falou tinha algum sentido. Não tem. Tinha não. Aí, imagina, Deus chega e fala, cara, vou te levar para um lugar que o teu nome vai mudar e eu vou mudar o tempo. Como assim? Aí você vai para um lugar que lá é 1 hora a menos. Todo mundo aqui acorda 6, lá eles têm que acordar 5 para fazer a live. Isso é Roraima. Então, assim, olha que doido, a vida pela fé. Aí você começa a entender, partiu sem saber para onde ir. Agora, foi para um lugar que deveria receber por herança, sem saber para onde ir. Muitas das vezes, Deus vai te chamar para uma jornada que você não vai ter sentido, mas é o lugar que Deus vai te dar por herança. Ontem eu preguei na igreja algo. Toda vez que Deus pedir algo para você, Deus quer fazer algo em você e através de você. Quando Deus pediu a terra para Abraão, Deus queria fazer de Abraão uma nação. Só lê em Gênesis 12. Gênesis 12, 2 diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para um lugar que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. É como se Deus dissesse, você tem coragem? Se você sair da terra, eu te farei maior que a terra.
Uma coisa é você viver numa nação, outra é você ser uma nação. Você consegue entender isso? Abraão deu uma terra, Deus fez dele uma nação. E não qualquer nação. Ele diz, de ti todas as nações serão abençoadas. E quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E aí está Israel até hoje causando. E nota, ainda não se cumpriu o que Deus prometeu para Abraão, que vai se cumprir só com Jesus. Agora, de Abraão vem Jesus. E por que veio Jesus? Você sabia que Cristo, você precisa agradecer a Abraão? Você sabia? A Bíblia diz, Abraão, porque tu não me negaste teu único filho, eu não te negarei. Não te negarei o quê? O filho dele. Então, a entrega de Deus para Abraão foi porque Deus nunca perde para você. Então, Abraão ofereceu um filho. Deus não disse, não precisa, eu já preparei o cordeiro. Toda vez que Deus te pede algo, Ele quer fazer algo em você, através de você, e Ele quer você. Então, por isso você não vai entender, porque é maior. A Bíblia diz assim, Deus tem infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ok? Como que Deus vai te explicar algo que não cabe no teu pensamento? Por maior que seja a tua cabeça, às vezes você tem a cabeça do tamanho da do Leandro, tamanho da minha, parece uma caixa d'água, né? Eu tenho uma cabeça que os boné meu é tudo na última liguinha ali. Cara, você pode ter o cérebro de 70 quilos, mas o que Deus tem para você ainda é muito maior. Por isso que quando Deus te convidar para algo, não tem como você compreender, porque não cabe. Então você vai ter que obedecer sem entender, porque é maior do que cabe nos teus pensamentos. Você consegue entender a magnitude do que eu estou te falando? E é por isso que aos obedientes é revelado. Por que aos obedientes é revelado? Porque Deus não vai te explicar, não cabe. Não cabe. Não teria como Deus tentar explicar para o José, ele não entenderia. Ele teve que se mover. Então se revelou. Hoje ele entende a partir da revelação. Por isso que Deus não se explica, Deus se revela. Deus, você não entende agora. A Bíblia diz, Deus dizendo, você não entende o que faça agora. Mas ali na frente você vai compreender. Então, as coisas de Deus são maiores do que cabem e podem ser processadas na tua mente. E tão grandes que levam uma eternidade para você entender. Você já parou para pensar que hoje Abraão está ali na Montanha Santa com Deus e tem coisas acontecendo que Deus chama ele e diz, compreende agora? E ele está, meu Deus, agora eu entendo. Isso é demais para caber na tua cabeça que eu tenho que te explicar. Tem coisas que você vai fazer aqui que levará uma eternidade pós-morte para você entender. O problema teu é que você aprendeu que fé só tem a ver com conquista agora. Que fé só serve para comprar carro, moto, patinete, só serve para pagar conta. Que fé só serve para ir para uma cidade, para outra. Que fé só serve para pregar. Que fé só serve para dons. Que fé só serve para tudo. E é uma verdade. Mas deixa eu te dizer, o nível mais alto de fé está aqui no texto que nós lemos. É uma fé que obedece o invisível, que não se entende. Mas olha aqui. Pela fé peregrinou na terra da promessa. Espera aí, vamos devagar. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Olha como que o texto fica mais maluco ainda. Por isso que eu amo a Bíblia. Já não estava normal, aí fica mais louco. O texto começa dizendo que o cara recebe uma terra por herança e parte para ela sem saber onde que é. Eu chego e falo assim, ô David, você tem uma herança. Tem, pastor? Tem. Vai buscar aonde que é? Não sei.
sai. Aí você sai. É o que o texto tá propondo. Aí você sai. Sai ali sem rumo. Aí você acha a terra. Quando você acha a terra, aí é o que o texto diz. Aí ele peregrina na terra da promessa, como em terra estranha. Não tem mais nada. Achou a terra. Bom, é essa terra. É essa terra. Mas não é essa terra. Não, é ou não é? É, mas não é. Aí ele começa a andar na terra. Achei. Já desafio louco. Sair para conquistar na terra. Achei. Achei. Ele achou Israel. Ele achou Canaã. Né? Ainda não era Israel, era Canaã. Achei. Ele levanta os altares, ele demarca o território, é aqui, Ló vai embora, Ló vai... Bom, a história acontece. E aí? Aí o texto diz, ele peregrina. O que é peregrinar? Ele não parou. Então ele achou e não achou a terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. O cara achou a terra, Zanon, mas nunca fez uma casa nela. Por que Abraão nunca fez uma casa? Porque ele viu outra casa. Uau! Ele viu outra cidade. Na verdade, na peregrinação dele, ele encontrou a Deus e viu algo que não é terreno. Por que ele habitou em tenda? Para estar disponível a todo o movimento de Deus. Por que ele andou na terra, chegou na terra e continuou como peregrino? Porque ele estava procurando algo que não está na terra. E aqui eu volto onde eu comecei a falar sobre isso. O maior nível de fé não está naquilo que você pode conquistar aqui. O maior nível de fé está naquilo que vai levar eternidades para você entender. A Bíblia diz, Jesus dizendo, que o maior nível de conquista de um homem, Jesus diz que a glória do homem é conhecer a Deus. A Bíblia diz que Oséias escreve isso por 2 vezes, e um texto que eu amo é prosseguir em conhecer o Senhor. Conheçam e prossigam em conhecer. Abraão conquistou a terra. Abraão tinha tanta riqueza que para casar seu filho ele mandou camelos de ouro. Abraão conquistou riqueza, conquistou sucesso, conquistou a terra prometida, conquistou tudo, mas nunca construiu uma casa para si. Por quê? Porque, de fato, lá atrás, quando ele saiu, ele não saiu atrás da promessa. Ele saiu atrás de alguém. Nessa manhã eu quero te dizer, eu sei que você acorda de manhã e vem aqui muitas das vezes nessa jornada da fé só para receber uma bênção, e não há nada de errado nisso. Abraão recebeu camelos de ouro e eu profetizo camelos de ouro para quem precisa. Você que precisa, receba. Eu recebo. Cara, viver bem é muito bom e Deus ama isso. Ser próspero e ter riquezas não é pecado. Eu recebo isso. Você vai ter posses na terra? Abraão teve muitas. E lembre-se, nós somos herdeiros de todas essas promessas. Também libero para você. Receba posses na terra. Receba seu carro. Receba sua casa. Receba saúde. Abraão teve vigor, morreu na sua boa velhice. E amanhã nós vamos falar sobre crer contra a esperança, porque ele fez filho depois de velho. Então, até o vigor para os homens e para as mulheres, depois de velho, até as mulheres vão ficar bonitonas e vão se conservar. E eu vou te contar testemunhos amanhã de pessoas que rejuvenesceram.
E eu vou te contar porque eu vivi isso agora há pouco tempo. Quem está acompanhando eu deve estar notando. O José veio até de palhaçada do meu lado perguntar se eu tinha feito botox. Eu quase mandei ele para Roraima. Eu vou ter que fazer botox, tá de palhaçada comigo. Mas eu vou te contar um segredo. Existe um segredo oculto de rejuvenescimento espiritual. Vou contar amanhã para vocês. Então, você quer dar uma rejuvenescida? Tem um segredo. Tem um segredo. E é provado na ciência. Depois que eu fui descobrir, estava estudando esses dias, descobri as práticas espirituais sendo provadas pela ciência. Cada uma, coisa outra. Mas Abraão teve saúde, teve filhos, teve muitos funcionários. Porque quando a Bíblia fala de escravo, a gente pensa que escravo naquela época era igual escravo na época dos navios negreiros. Escravo na época de um hebreu, meu irmão, ser escravo de um hebreu era coisa boa. Porque o hebreu tinha que ter um monte de regras para ter um escravo. Um escravo era quase um filho. Tinha que cuidar dele, era cheio de mimo. Tanto que a maioria dos escravos, quando era a época do jubileu de ir embora, eles não queriam ir. Eles falavam, não, fura minha orelha, eu quero ser servo da orelha furada. Uma hora eu vou fazer uma live só sobre isso também, que é um dos temas da minha casa. Porque tem pessoas que às vezes me vê ministrando, me veem de brinco. Nunca usei brinco. Mas por que tem pessoas que veem outro no mundo espiritual com brinco? Servos da orelha furada. Abraão teve isso, e eu declaro isso nessa manhã sobre todos vocês. Se existe alguém enfermo, declaro saúde. Declaro saúde sobre a vida da Isa. A Izinha, ontem a mãe dela me contou testemunho, está ganhando peso, já estão tirando os aparelhos dela, provavelmente essa semana, provavelmente o Cambal, esta semana, vai tirar todos os aparelhos dela. Então, provavelmente na fé, a fé é. E nós, como igreja, declaramos, ela está 100% curada. Então, eu declaro saúde para todos vocês que precisam de saúde. E que no nome de Jesus você sinta isso agora. Porque é direito nosso. Por Cristo, nosso irmão mais velho, a Bíblia diz que herdamos as promessas de Abraão. E Abraão te dá todos os direitos na terra. Quando se fala de direitos na terra, é por Abraão. Porém, Cristo nos dá direito eterno. Meu amigo. Tudo isso que eu te falei é maravilhoso, mas um dia vai acabar. Porque tudo isso é em partes. E a Bíblia diz que aquilo que é em partes será perfeito. Uau! Que um dia nós o veremos e o conheceremos como ele nos conhece. Hoje eu vejo em partes e em parte profetizo, mas chegará o dia que eu verei como ele me vê. Minhas mãos tocarão ele. É nisso que eu aguardo. E é nisso que a minha fé se apega. Nessa terra sou como homem peregrino em terra distante. Eu habito em tendas. Eu com a minha esposa, abre parênteses aqui, ó, eu com a minha esposa, não estou dizendo que é uma doutrina para vocês. Nós fomos convidados para o sacerdócio de andar com Deus. Mas nós não temos mais direito de ter uma casa. Se eu tiver uma casa, é para alugar para os outros, para deixar de herança. Mas o Senhor me disse, você habitará em tendas. Hoje eu não vou comprar uma barraca e dormir na praça. Tendas hoje é viver de aluguel. Então, eu nem preocupo mais em comprar casa. Eu só estou procurando uma tenda boa para morar. Mas por quê? Porque quando o vento soprar, eu preciso ir. Quando ele soprar, eu preciso erguer o arraial e, aí sim, quando for chamado, obedecer, sem saber, sem entender, sem saber como que vai ser, se eu vou ter serviço, se vai ter salário, se vai dar, se não vai, eu irei. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade.
Eu irei por aí, sabendo que se vem e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Sou como um homem peregrino. E o meu desejo é que vocês sejam peregrinos da fé. Vão, conquistem, tomem os reinos, sabe? Seja um grande empresário, seja um grande pastor, seja o maior tatuador aí, Zanão, seja o maior contador, seja a maior matrizaria, no teu ramo, seja o maior, mas saiba de uma coisa, vai chegar uma hora que você vai ter que render isso a Cristo. Sejam, ontem eu disse isso no culto, conquistem como nunca e aguarde a volta de Jesus como sempre. Ele vai voltar e ele está voltando. E eu tô como Abraão, sabe, mãe? Eu cada conquista minha aqui, eu sinto, uau, tô mais perto dele. Eu não quero só ter um monte de coisas como Saul e no final não tê-lo. O maior nível de fé é uma fé que te faz buscar as coisas celestiais, que te faz ser peregrino na terra e habitante celestial. Ah, meu amigo, aí a coisa fica boa. O problema é que nós invertemos a fé, sabe, Zanão? A fé primária é a fé que nos faz ir para o céu. É a fé que nos faz andar com Deus. É a fé que nos faz conhecer Jesus. Mas hoje, fé é só para conquistar coisas. Por exemplo, você ouve um testemunho na igreja, a pessoa pegar o microfone e falar, olha, eu tinha tantos mil para pagar, e aí Deus veio, fez um milagre, eu paguei. Todo mundo alvoroça. Olha, eu tinha um câncer, Deus veio, me curou. Uau, todo mundo alvoroça. Eu era um promíscuo, pegava um punhado de mulher, Deus veio, me curou, agora sou um marido de uma mulher só. Eu era um drogado, agora eu não sou mais. Todos esses testemunhos são maravilhosos, sim ou não? E não estou dizendo que não seja. Só que nós louvamos esse tipo de fé. Mas se alguém pega o microfone e diz, cara, eu andei com Deus, e Deus me mostrou algo sobrenatural. Sabe o que a maioria faz? Esse cara é louco. Você não vê que esses vídeos tem... Cara, eu assisto o vídeo do Bob Jones, eu já devo ter assistido umas 500 mil vezes da conversa dele com o Rick Jordan, ele só contando das vezes que ele andou no mundo espiritual, que ele entrou na sala dos animais extintos. Mano, sabe o que é isso? Isso que me atrai, eu quero saber mais. Eu quero andar com os exploradores celestiais. Eu leio Batalha Final e vejo o Rick Jordan falando da montanha de Sião. Eu quero conhecer quem conhece lá. Aqui na Terra, qualquer um vai ali com drone, tira foto, tá tudo certo. Eu entro no Google, o Google me mostra. Eu quero ver o Google me mostrar como que é a Rua de Ouro. Eu quero ver o Google me mostrar como são as salas dos cantores. Eu quero ver o Google me mostrar como são as salas das mesas. Eu quero ver o Google me mostrar onde Ezequiel andou. Eu quero ver o Google me mostrar como são as cavernas que Isaías entrou. Bom, eu ando lá, eu entro lá. E é esse tipo de coisa que me atrai. Porque no final, pastor Mateus, não vai ser na terra que eu vou ficar andando por muito tempo. Bom, ao viver do homem não passa de 120 anos. A minha mãe já está quase meio ano. No final das contas, a vida passa como um sopro. E tudo que nós estamos conquistando aqui é bom. E tudo que louvamos como fé é bom. Mas nem se compara com a glória que vai ser revelada. Meu amigo, é nessa glória que eu me apego. É nos olhos dele que eu me apego. É nele que eu me apego. Então, nessa terra, eu ando como peregrino. Se tenho, tá bom. Se não tem, tá bom. Se vai, tá bom. Se não vai, tá bom. Eu quero ele. Eu só enxergo ele. Nada além dele. Então, o meu desejo é só obedecer o chamado. Sem entender, sem compreender,
para que na eternidade ele me explique. O que eu entender aqui na terra, glória a Deus, e o que eu não entender, na eternidade ele me conta. Tem um monte de coisa que eu não entendi, e nem vou entender. Eu não entendi até hoje porque que 2 filhos meus foram para o céu. Eu não entendi, nem vou entender. Mais ou menos assim, entendi, mas lá eu vou entender. Eu não entendo por que uma pessoa crente da igreja toma uma facada, morre na escola, sem motivo nenhum, igual aconteceu em Poços esse dia para trás, e o outro fica bem. E eu não consigo entender coisas, tem coisa da vida que não se entende. Mas na eternidade, tudo se explicará. Lá haverá luz plena, revelação plena. Então eu me agarro a isso. O que entendo aqui, desfruto. O que eu não entendo, eu sei que ele vai ter bastante tempo para me contar, porque eu vou andar do lado dele. Eu amo ele mais do que a terra. Espero que você também. Essa é a fé de um peregrino. Tenha a fé de um peregrino. Que Deus os abençoe. Essa foi a nossa live de hoje. Amanhã nós vamos falar sobre a fé de Sara e de poder para ser mãe. E, não obstante o avançado de idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A fé de Sara. Todo mundo louva a fé de Abraão, mas quem recebe é a mãe, e quem teve que ter fé para gerar foi Sara. Amanhã eu vou falar algumas coisas sobre rejuvenescimento, não deixe eu esquecer, sobre a unção para gerar. Lembra que todos nós somos passivos, não ativos. A igreja é passiva, a mulher é passiva. Nós somos fecundados aqui todos por Deus. E amanhã eu explico mais sobre isso. E todos nós vamos gerar coisas para a terra, pela fé. Nós somos criados para gerar. Amanhã vai ser um estouro essa live. Que Deus os abençoe. Beijão, até amanhã.